Oi galera, tudo bem? Bom, sou a Lenice, mais um vídeo aqui pro canal. Um barulhinho de chuva, porque começou uma chuva enorme aqui em casa agora. Vou falar um pouquinho de como foi o nosso final de semana e vou falar um pouquinho sobre kits Peg e Monte, que são é a moda agora para esse tempo de pandemia, porque são kits pequenos que possibilitam que a pessoa monte uma decoração em casa, e a teoria do Peg e Monte é, pelo menos na minha visão como decoradora, Peg e Monte, ou seja, o cliente pega o material, ele loca esse material, o cliente monta e depois o cliente tem que devolver da forma com que ele pegou. Gente, a montagem, a organização, a forma com que ele vai posicionar as peças é por conta do cliente, os balões também. E o que acontece muito aqui na minha cidade? As pessoas confundem, porque muitas pessoas que trabalham com um pouco de material de decoração anunciam bem assim: kit Peg e Monte com montagem e balões. Gente, se é com montagem em balão, pode ser o menor kit do mundo. Não é Peg e Monte, é decoração. Você está decorando para a pessoa, você está montando a decoração para ela. Então, Peg e Monte, em teoria, o cliente pega, o cliente monta, o cliente busca. Normalmente, o que acontece na minha cidade? As pessoas colocam um Peg e Monte com um material bem menor. Então, normalmente é uma mesa de 1,20 m, 1,5 m no máximo. As peças do tema, que a gente chama, a maioria que trabalha com displays. Alguns usam pelúcia, feltro, alguma coisa assim. Alguns usam bolo fake, que eu particularmente já disse em outro vídeo que não gosto de trabalhar com bolo fake, porque a maioria dos clientes não tem o cuidado que tem que ter. Às vezes nem é culpa do cliente que está alocando material. Às vezes é culpa de quem está na festa, que às vezes acha que é um material descartável. E um painel. Muitas vezes não é um painel grande, ou é um painel que não tem uma estrutura. Então, como que o cliente vai montar aquilo ali se ele não tem experiência, gente? Eu acho pouco você fazer um Peg e Monte e você não disponibilizar tudo que o cliente precisa para montar aquela decoração pequena. Por quê? Se eu mandar um banner, como é que o cliente vai colocar o banner na parede? Ou ele vai ter que comprar uma fita dupla face muito boa, ele vai ter que colocar ganchinhos e pregos, que eu já trabalhei com isso há muitos anos atrás, sempre pedi para cliente colocar ganchinhos e pregos quando eu não tinha estrutura, e eu achava muito trabalhoso e muito cansativo. Como é que o cliente vai fixar os balões? Se o cliente tiver que colocar isso numa parede, a parede dele for uma parede chapeada, com textura, estoura os balões e não tem um resultado bom e legal. Então, o que eu, como decoradora, fiz pra montar um kit bem legal? O meu kit de Peg e Monte, ele é composto de um kit de mesas, que são ou uma mesa retangular, uma mesinha redonda e 2 cubos, ou um kit de 4 mesas pequenos, ou o kit com uma mesa grande, de 1,70 m mais ou menos, que poucas pessoas conseguem levar. Por que eu fiz esses kits pequenos e desmontáveis? O que é muito importante, tem que desmontar e dar para levar no carro, porque o cliente normalmente tem carro de passeio, não vai ter um carro aberto que ele consiga levar o material. Então, vai o kit de mesas que ele escolher, pode ser na cor branca ou rústica, dentre os modelos que eu tenho disponíveis. Vai um carpete de feltro pro chão. Muitas decoradoras, na hora da decoração, usam carpete de feltro. Eu já aboli carpete de feltro de decoração, eu uso carpete felpudo. Mas para os Peg e Montes eu disponibilizo o carpete de feltro para o cliente ter o que colocar no chão, para a mesa não ficar no cru. Às vezes é um piso que não é muito legal, e às vezes ele coloca o material porque ele quer montar uma decoração bonitinha, e aí chega lá na hora, não tem nada para botar no chão, fica meio estranho realmente. Então, carpete de feltro de entre 2 metros e 2,5 m. Uma estrutura onde o cliente não precisa colar nada na parede. Essa estrutura serve tanto para ele colocar ou cortina ou banner, e a tela para ele colocar os balões, caso ele vá usar balão. Por quê? Às vezes o cliente quer fazer um balão desconstruído, ele sabe fazer, ele viu o vídeo, quer fazer, não precisa de tela de balão. Mas às vezes o cliente não tem intimidade em trabalhar de balão, então a tela de balão é uma opção que não tem erro. No final do vídeo eu vou colocar algumas fotos de Peg e Monte que foram montagem dos clientes, para você ver que dá certo, o cliente consegue montar. E aí acompanha também um kit de bandejas, 2 jarrinhos, que pode ser com arranjos florais ou com bolinhas de grama, se dependendo do tema, se for menino ou menina. E o kit de personagens, ou seja, com esse material ele monta uma decoração pequena, porém completa.
A única coisa que não vai no Pegue Monte é caixa de presente e armário. Mas caixa de presente eu já aboli até das decorações, porque é uma coisa que quebra muito. Os clientes não têm muito cuidado, às vezes não é culpa do cliente, é culpa do espaço de festa ou de quem está recepcionando o pessoal. E às vezes é uma coisa que estraga bem no finalzinho da festa. Então eu já aboli caixa de presente. Mas, em compensação, eu levo uma coisa que muitos decoradores aqui da minha cidade não levam, que são 2 armários para lembrancinhas. Completam o espaço, ampliam o tamanho da decoração e deixam o resultado mais bonito. Mas no Pegue Monte não vai, porque muitas vezes os clientes não tem como levar o armário. E às vezes, para não forçar eles querer levar o armário que não cabe no carro, eu simplesmente tirei da decoração, até porque já é um material bem completo, pelo valor que eu coloco aqui comparado a outros decoradores. Então, gente, teoria do Pegue Monte. Cliente pega, cliente monta, cliente devolve. A não ser que ele pague taxa de entrega. Ele pagar taxa de entrega não significa que eu vou montar a decoração para ele. Eu vou simplesmente entregar o material para ele. E o que acontece? Quando eu entrego material, independente de ser aqui em casa, quando ele vem buscar, ou se eu entrego, eu explico a montagem de tudo, o cuidado de tudo, porque daí a responsabilidade é dele. Ele está locando o material, ele não está comprando para tratar do jeito que ele quiser. Ele está locando, que ele tem que tratar aquele material com respeito. E quando eu entrego, eu faço a gentileza de deixar a estrutura do painel montada. Por um simples fato, gente, o tempo que eu gasto para explicar a montagem da estrutura é mais fácil, e depois o cliente às vezes ficar com dúvida, porque quem não tem intimidade de montar uma estrutura de decoração, por mais simples que seja, que aquelas que parecem uma travezinha de gol, as decoradoras vão saber do que eu tô falando, se ele não tem intimidade, ele vai ter dúvida. Então, quando eu faço a entrega, eu deixo essa estrutura montada, porque acaba me economizando tempo. O tempo que eu gasto para explicar é o tempo que eu gasto para montar. Então eu monto, fica lá bonitinha, eu sei que a foto vai ficar bonita. E quando eu não entrego, o que eu faço? Eu deixei marcações das minhas estruturas. Então tem a marcação certinha, onde o cliente tem que apertar o parafusinho, ajustar o tamanho para colocar a tela. Eu mando o material necessário para ele montar a estrutura, que no meu caso eu uso enforca-gato. Eu não uso fita, eu não uso linha, eu não uso fita crepe para prender tela de balão na estrutura ou tecido na estrutura, porque com o tempo isso danifica o tecido. Então eu uso enforca-gato. O próprio enforca-gato que eu uso, quando precisa furar o tecido, ele mesmo faz um furinho minúsculo no tecido, que a hora que tira ele praticamente some de novo. Faz um furinho minúsculo e ali ele prende o tecido na estrutura onde precisar, prende a tela na estrutura de ferro, enfim. Mas eu mando um material bem completo para ele montar a decoração. Os Pegue Montes são práticos porque são menores, são para espaços pequenos e é para quem se disponibiliza a montar. Porque, gente, quem organiza a festa e se propõe a fazer bolo próprio em casa, fazer personalizado lembrancinhas, sabe que vai ter que ter um trabalho maior. Porque ela vai ter que ter tempo para fazer aquilo ali tudo que você contrataria alguém para fazer, quando você se disponibiliza a fazer, para economizar ou porque você gosta do trabalho manual, sabe que você tem que ter tempo, que vai ser cansativo. Então, você tem que ter uma organização e fazer com tempo ou com calma. Então, para ajudar os meus clientes, o que eu faço na questão da decoração dos kits Pegue Monte? Eu disponibilizo que eles retirem um dia antes da festa deles e devolvam um dia depois. Tanto que o material que é alocado para um Pegue Monte, ele não fica disponível no mesmo final de semana para outras locações. A não ser que algum cliente queira muito aquele kit, ele já esteja alocado, mas ele está ciente de que o cliente vai ter que me devolver e eu tenho que ter certeza que aquele cliente vai me devolver para eu poder passar para outro cliente. E eu tenho que ter tempo de repintar o material para entregar para o cliente. Então, por exemplo, se é um kit branco, eu não vou pegar de um cliente e levar para o outro, ou pegar no cliente, o cliente chegar em casa e buscar sem eu pintar. Gente, eu não consigo, eu tenho que pintar o material para mandar para o próximo cliente. Isso é uma coisa que já virou um toque meu. Eu tenho que pintar pelo menos as tampas, ver se tá tudo limpinho, se não tem muita marca de dedo, para poder mandar. Então, eu disponibilizo que eles busquem um dia antes, porque assim eu tenho tempo de explicar a montagem. Isso normalmente é sexta-feira. Explicar a montagem para ele. Eu marco horários com cada cliente para retirar o material e eu peço que eles cumpram os horários na hora da retirada para não atrasar as entregas dos outros clientes, né? E o que acontece? Eu explico toda a montagem, o cuidado, e eu disponibilizo que ele busque um dia antes.
buscando um dia antes, ele pode organizar alguma coisa, deixar a mesa montada um dia antes, às vezes deixar o painel montado para economizar tempo, enfim. E devolver um dia depois para não ficar cansativo de terminar a festa e ter que desmontar tudo de qualquer jeito e me trazer de qualquer jeito o material. Então, eu trabalho com os kits Peg Montes dessa forma. Tá, continuando. E aí, o cliente fica satisfeito porque vai um material bem completo. Ele consegue fazer a montagem. Fica bonito porque eu tenho alguns kits diferentes. Eu disponibilizo porque eu fiz um investimento para isso. Então, eu tenho alguns modelinhos diferentes. E o cliente tem a opção de escolha, ele ainda consegue escolher cor de tapete, cor de cortina, estilo de painel, estilo de móveis, então ele ainda tem um leque de opções, não é aquela coisa pronta, olha, é só esse tipo de mesa, só um painel pequeno. E, gente, os meus painéis, eles pegam em média de 2 metros a 2,5 metros de largura. Se o cliente souber montar direitinho, às vezes até mais ele consegue ajustar. Muitas vezes eu vejo os Peg Montes assim, com os painéis que eu acho assim, gente, se for pra ter um painel de 1 metro atrás da mesa, melhor nem ter. Porque 2 pessoas na frente do painel some o painel. Então eu montei um kit, eu disponibilizo essa estrutura, que é uma estrutura grande, que aparece na decoração. Não fica uma coisa assim com cara de que você pegou um negócio pequeno, sabe? Fica um material bem legal. Então eu vou postar agora, depois desse vídeo na sequência, várias fotos de kits Peg Monte. Todos, gente, foram montagem dos clientes. Então dá pra você ver que dá pra montar um material bem legal. E todos os itens da decoração fazem parte desse pacote de Peg Monte. Então é só pra vocês verem que dá pra trabalhar com Peg Monte. Dá pra montar um material bem legal pra disponibilizar para os clientes. Um material de qualidade que deixa eles satisfeitos. E os clientes conseguem fazer a montagem. Cada um com seu jeitinho. Às vezes um tem mais jeitinho que os outros, mas enfim, mas no geral todos conseguem fazer esse trabalho, certo? Então vou mostrar para vocês agora algumas fotos de Peg Monte, tanto para vocês terem ideia, terem noção, como até mesmo para inspirar vocês em alguns itens para decoração, porque às vezes a gente precisa de inspiração. Às vezes você vê uma fotinha aqui, uma fotinha ali, você tem uma ideia, e você tem alguma coisa que te sirva, você tem alguma coisa que você já tem, que você pode acrescentar, e aí quando vê você já tem um ambiente, um material bem legal, e para quem tá organizando, consegue ter várias ideias de dicas, certo? Gente, brigadinha, beijos. Os vídeos são um pouquinho longos, mas é porque assim, quando a gente conversa mais e quando a gente consegue explicar melhor, com detalhes, esses itens, ou de uma forma mais natural, eu acho, mais da forma que todo mundo conversa, sem ser uma coisa muito certinha, muito desenhadinha, eu acho que fica mais fácil de absorver e acaba ficando uma conversa boa, tá? Gente, beijinhos, se inscreve lá no canal,